Pronto, meus irmãos, cheguei para fazer um novo vídeo para nós. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês que estão tendo a paciência de me ouvir. Eu sou muito grato a vocês, que vocês estão sendo bondosos de ouvir as minhas singelas palavras. Porque se não tivesse quem ouvisse, também eu não falaria, mas estou falando porque sei que tem muita gente me ouvindo. Eu quero, neste momento, falar uma palavra para vocês, uma palavra bem conhecida, que está no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 1. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ou a palavra dura suscita ira. Veja bem, a resposta é o resultado de uma pergunta. Resposta branda. Se você está respondendo, porque alguém está perguntando. E está dizendo aqui que a resposta branda desvia o furor. Uma resposta branda, ela combina com uma pergunta sábia, com uma pergunta de paz. Mas, veja bem, é tão difícil uma resposta branda para uma pergunta idiota, pode dizer assim, uma pergunta imbecil, uma pergunta boba, ou uma pergunta de alguém que está irado. A pergunta de alguém que está irado não é uma pergunta boa. Eu até quero dizer para alguém que quando estiver irado, quando estiver com ira, vou falar a palavra mais popular, quando estiver bravo, evite fazer pergunta, evite conversar, evite discutir com alguém. Quando você estiver irado, se esconda. Procure ficar sozinho. Procure falar com Deus. Procure pedir paz para o seu coração. Porque as pessoas, quando estão iradas, não pensam no que vai falar. A pessoa, quando está irado, para ofender o outro, é um dois. Então, se você está irado, evite fazer pergunta. Porque na hora da ira, você pode fazer perguntas imbecis, perguntas tola, pergunta boba, pergunta que pode ofender o outro. Então, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, quando estiver irado, dê lugar à sua ira. Se esconda se for possível. Se isole de alguém para não ofender os outros.
Agora, meu irmão, quando alguém irado, bravo, nervoso, lhe fizer uma pergunta imbecil, uma pergunta boba, procure ignorar o jeito dele. Existe um provérbio que diz: a minha educação depende da sua. Mas não deve ser assim. A minha educação depende do que eu aprendi. Eu aprendi a ser educado. Então não posso trocar a minha educação pela pergunta boba ou imbecil de alguém. Quando alguém lhe fizer uma pergunta boba, imbecil, na sua ira, peça graça a Deus para não responder à altura daquilo que ele falou. Ele perguntou bravo, irado. Você responda com a palavra branda. Sabe o que vai acontecer? Com a sua resposta branda, você vai quebrantar a ira e o furor daquele que lhe perguntou. A resposta branda desvia o furor. Se o seu marido lhe fizer uma pergunta boba ou imbecil, na sua raiva, na sua ira, tenha uma resposta branda para ele. Ou se a sua mulher fizer uma pergunta para você, uma pergunta boba ou imbecil, na ira dela, na raiva que ela estiver, peça graça a Deus. Fique calado, se for o caso, ou responda uma palavra branda. Na hora que seu esposo fizer uma pergunta na sua ira, uma pergunta boba, preste atenção, que o Espírito Santo vai dizer: fica quieta, Maria. Fica quieta, Josefa. Não responda agora não, que você pode errar. Ou a mesma coisa pode acontecer com o homem. Meu irmão, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura vai aumentar ainda a ira daquela pessoa. Então, peça graça a Deus e tenha a resposta branda para todos os sentidos. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Fique com esta palavra. E ore pelo pastor Severino, para que Deus tenha misericórdia de mim. Amém? Amém. Fui.